Bem-vindo pessoal ao 21º episódio do Twin Legends. Comigo hoje tenho o nosso convidado Filipe Simões. Filipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Gostaria que começasses por dar uma apresentação tua, como é que tu começaste e vieste ter aqui a nossa episódio. Ok, André, então olha, desde já quero-te agradecer pelo convite. Acho que é uma honra também estar aqui presente e dar-te também os parabéns por todo o trabalho que tens feito aqui à comunidade de fitness em Portugal. Quem é o Filipe? O Filipe é um simples rapaz que tem o objetivo de espalhar o exercício físico pelo número máximo de pessoas que conseguir. Eu acho que aqui, te explicar um pouco quem é que eu sou, acho que posso dar um contexto, por exemplo, da minha história e que acho que vai explicar aqui um pouco o meu propósito. Muito simplesmente sempre passei por obesidade quando era mais novo. Não posso dizer que sofri um bocado de bullying, porque na altura não se chamava bullying, não é? Mas pronto, era ali um pouco, brincavam um pouco comigo e isso tudo. Depois comecei a crescer e depois chegou ali uma altura onde foi-me introduzido depois o ginásio. Só a terceira vez é que de facto consegui, e com a ajuda também de alguns amigos meus, pronto, a coisa começou a fluir e comecei a ver mudanças. Mas nisto, depois em termos profissionais, o Filipe não sabia muito bem o que é que queria ser. Eu trabalhava numa loja de roupa. Decidi entretanto depois acabar o 12º ano porque queria ser comissário de bordo, e quando estava para entrar para uma companhia aérea, tinha passado nos exames e isso tudo, aconteceu o Covid, e então depois de acontecer o Covid cancelaram-me o recrutamento e eu fiquei assim um pouco desamparado. E entretanto decidi que já tinha tido uma transformação física e frequentava o ginásio, era assíduo, mesmo depois a questão das dietas, isso tudo também depois fui muito autodidata e comecei a procurar eu um pouco o que é que havia de fazer, portanto, muita tentativa e erro. E nisto decidi que, ok, então, mas vou experimentar ingressar nesta parte e tentar ajudar aqui também as pessoas a terem esta transformação que eu próprio também tive. E então eu até costumo dizer que, pronto, não ter ido para comissário de bordo foi a melhor coisa que nunca me aconteceu. Portanto, e então é basicamente isso. Então, desde que entrei para o curso, comecei a perceber que era muito para além de uma parte técnica, mas é também muito uma parte, portanto, não é só, por exemplo, o melhor exercício, não é só estas coisas todas, mas é muito mais do que isso. Portanto, é muito mais tipo ajudar, e a conexão, é pessoas para pessoas. E compreender de facto aquilo que está a acontecer do outro lado, que acho que é fundamental na nossa área. Então, pronto, o meu propósito cresceu e sei que é esse, que é ajudar um número máximo de pessoas a atingirem os seus objetivos e a terem esta transformação, não só física, mas mental e de vida, porque foi isso basicamente que o treino também me deu. Obrigado, Filipe. Fiquei agora um bocado curioso em questão da formação. Ainda estás a tirar? Chegaste a tirar? Não, eu tirei, portanto, depois quando aconteceu o Covid, eu decidi então tirar o TEF e pronto, e depois foi a partir daí que fui cada vez, portanto, só tirei o TEF na altura do Covid, portanto, terminei há cerca de 2 anos, exatamente, 3 anos. Ótimo, e acredito que já fizeste um excelente trabalho até conseguires ter o teu negócio montado. Acho que é mesmo de louvar nesse pequeno período de tempo teres conseguido já o que conseguiste. Filipe, gostaria também de saber qual foi o teu como é que conseguiste, ou qual foi o teu interesse em trabalhar mais com o público feminino? Então, eu ao início o objetivo aqui era ajudar o máximo número de pessoas possível, e depois comecei a perceber que comecei a trabalhar no presencial, portanto ainda não trabalhava no online. Trabalho online cerca há 8 meses, por volta de mais ou menos isso. E comecei a perceber que no presencial o público que eu mais conseguia ajudar, portanto, e que mais me dava prazer, era o público feminino. Portanto, eu gosto bastante de dar confiança, autonomia às mulheres, que acho que é uma coisa que me alegra imenso. Por exemplo, ver uma mulher
a levantar peso, a fazer um peso morto, fazer um agachamento com barra na zona que era considerada para muitos tipo a zona dos homens, não é? Isso dá-me imenso prazer ver essa transformação, e então foi mais aí que decidi focar o meu nicho, digamos assim, na ajudar as mulheres a ganhar essa confiança. Ótimo, obrigado pela resposta. Filipe, vamos começar pelo nosso tema, que vai ser sobre montar um treino, montar um plano de treino para o público feminino, pelo menos com essa vertente. Acreditas que os exercícios devem ser diferentes consoante a experiência de um atleta? De uma atleta? Sim, sem dúvida. Acho que existe sempre espaço para progressões e regressões. Isso sem dúvida. Embora, por exemplo, eu não trabalho muito com pessoas muito, muito avançadas, portanto, o meu público, por norma, são pessoas que estão a começar agora o treino, e então, portanto, passamos aqui sempre numa fase inicial, mais peso do corpo, isso tudo, introduzir bem os movimentos base, e só depois é que passamos para mais o específico, digamos assim. Portanto, sim, existe sem dúvida progressões e regressões nesse aspecto. Portanto, quanto mais a pessoa é experiente no treino, mais complexo o treino pode ser feito, mais situações. Certo, concordo plenamente. Qual é a importância de um bom plano de treino de musculação numa atleta? Tanto a nível inicial como a nível avançado. Consegues assim numerar? O que é que eu te consigo dizer em relação a isso? Se calhar acho que tem muito mais importância numa pessoa, se calhar já seja mais avançada. Aí sim, acho que tem muito mais importância numa pessoa que é iniciante no treino. Acho que devemos focar mais nos gostos pessoais de cada pessoa, naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que para ela, naquele momento, é mais fácil de atingir, de forma a que ela consiga fazer mais consistentemente. Portanto, consiga fazer consistentemente. Portanto, que seja aqui algo que de facto lhe dê prazer e comece a gostar aos poucos de treinar. Porque aquilo que nós vemos é que as pessoas, por norma, eu por exemplo, aconteceu comigo, eu tentei 2 vezes e não consegui. Portanto, aqui o objetivo que eu tento sempre passar é sempre tentar aqui ao máximo de jogar dentro dos gostos de cada pessoa e fazer com que a pessoa consiga fazer o treino repetidamente. Também, por exemplo, a nível de tempo de treino, ok, se a pessoa me diz, olha, só tenho 10 minutos, perfeito, está tudo bem, vamos começar por aí. 10 minutos, ok, vamos começar por aí, porque o que importa é que a pessoa vá fazendo, vá se habituando a vestir o fato de treino, a começar-se a mexer, não é? Portanto, e depois mais para a frente, acho que aí sim o plano de treino já tem uma importância muito mais elevada. Portanto, no caso de, por exemplo, zonas do corpo onde queremos atingir aqui um bocadinho mais, zonas dos grupos musculares, etc. Aí sim tem uma influência maior. Certo. Falaste um bocadinho sobre mesmo desta tua experiência pessoal. Se pudermos saber porque é que tu acabaste por desistir as 2 vezes anteriores ao ginásio? Simplesmente porque é muito comum isto acontecer, que é a pessoa do nada vir e tipo, olha, agora quer treinar todos os dias e quer fazer isto, vou passar do 8 para o 80. E o que acontece é que quando passas do 8 a 80, a taxa a longo prazo para mim deixa de existir, portanto começa a diminuir cada vez mais. Portanto, e foi isso que aconteceu. Comecei a ir todos os dias, depois não via resultados imediatos, estava sempre à procura de resultados, não dava tempo para esperar. E depois também não aliava a parte da alimentação, e então aí os resultados, como não os via, acabava sempre por desistir. Portanto, e essas 2 vezes foi aquilo que aconteceu, que é o que acontece com a maior parte das mulheres que depois vêm ter comigo e dizem que já tentaram e não funciona. Porque por norma às vezes a pessoa é isso, é tipo, dá-lhe o clique, tipo, olha, a partir da manhã vou começar a treinar todos os dias, vou comer arroz com frango 3, 4, 5 vezes por dia e só é a única coisa que eu vou fazer. Mas isso depois a longo prazo não é algo que é sustentável. Então, se eu sou a Maria e vou já para ti, Filipe, e vou-te perguntar, Filipe, olha, já experimentei fazer uma alimentação equilibrada e saudável, já treinei durante 2 meses a treinar
3 vezes por semana, pá, e nunca consegui ver resultados. Como é que tu me podes ajudar? Aí, principalmente, íamos ver que resultados é que a Maria procura, não é? Portanto, aqui, gerir expectativas também acho que é um ponto bastante importante. Tanto que é uma coisa que eu tenho sempre nas conversas com as minhas alunas, que é sempre procurar do tipo, que objetivo é que tu procuras? O que é que tu procuras mesmo? E depois dizer a verdade, porque não estamos aqui para tentar vender sonhos que não são atingíveis, não é? Só mesmo pelo hábito de vender. Não, tipo, isso para mim não faz sentido. Então tentar aqui ao máximo gerir as expectativas da Maria, e depois ir avaliando e fazendo pequenas alterações. Ir avaliando, por exemplo, a rotina alimentar da Maria, vendo quando é que ela tem mais tendência a ter mais fome, e depois mesmo a nível do treino. Portanto, às vezes até gosto, por exemplo, de colocar mais frequência e menos duração, para que, novamente, como estamos a falar, criar aquele hábito de treino. E depois tentar sempre nas conversas, e isso tudo, frisar os pontos positivos que acontecem para além das mudanças físicas, não é? Portanto, as mudanças do humor, aqueles sentimentos de se sentir bem após o treino, o dever cumprido. E aí a pessoa começa a reparar essas diferenças e começa a entrar cada vez mais. Depois, a longo prazo, é que a pessoa depois vai começando a ver essas mudanças. Portanto, era mais por aí que eu queria ir a começar a incidir. Certo, faz completamente sentido. Sendo a prioridade muscular de muitas atletas, sendo o glúteo, que exercícios ou movimentos podemos tentar incluir no plano? Estamos aqui a falar, se calhar, numa fase não tão inicial, não é? Que se calhar um pequeno estímulo já faz muita coisa, mas estamos a falar, se calhar, agora mais em nível intermédio, avançado. Quais são os movimentos que achas que devem ser prioritários, se é que existem alguns movimentos que sejam prioritários? Eu gosto de implementar basicamente um hip hinge, portanto uma dobradiça da anca, digamos assim, também para facilitar um pouco também aqui a linguagem. Portanto, algo que trabalha o glúteo no seu alongamento máximo, depois no alongamento mais encurtado e depois unilateral. Portanto, aqui eu diria que, por exemplo, introduzir uma variação de um hip thrust, introduzir uma variação de um RDL que já trabalha na porção mais alongada, portanto o maior pico de tensão está na parte mais alongada do movimento, portanto quando vimos mais abaixo, não é? E depois unilateral, quer seja split squats, lunges, portanto por aí. Portanto eu diria que estes 3 movimentos para mim são os principais e são os que eu prescrevo com mais, é os que eu, portanto, a minha metodologia vai muito por aí. Certo. E eu vou-te questionar, não para te meter à prova, não quero que sinta disso, mas só vou questionar, claro, para as pessoas terem essa noção. E porquê movimentos de uma fase mais alongada e outros mais encurtada? Muito simplesmente porque a evidência científica demonstra-nos que para os membros inferiores, quanto maior alongamento nós tivermos, mais hipertrofia nós geramos. Portanto, aí eu acho que RDL, portanto tudo que trabalho nessa porção mais alongada, acho que é fundamental. Depois, movimentos mais encurtados. Acho que conseguimos obter uma maior contração, um pico de contração, embora a evidência científica não nos mostre que não é aí que é onde acontece a maior hipertrofia, mas através das experiências que eu tenho conseguimos ter uma maior sensibilidade, portanto acaba por ser o público, acaba por sentir bastante aí a contração, e eu acho que isso também é importante, criar essa conexão mente-músculo. E depois unilateral, desequilíbrios, conseguimos também uma pressão muito mais alongada, portanto, incluindo apoio. Eu gosto sempre de tudo o que seja split squats, incluir apoio. Acho que é muito importante aí. Para ganhar equilíbrio, acho que sim, mais ou menos esse o objetivo. Sim. Certo, concordo plenamente. 3 partes, ou pelo menos 3 montagens de exercício que fizeram sentir a explicação. Os benefícios e problemas de treinar com elásticos nos membros inferiores? Isso é uma boa questão. Acho que inicialmente, para uma pessoa que não fazia nada, acho que sim, é um bom início, ok? Mesmo para começar aqui a criar aqui algum estímulo, mas
é um estímulo muito pequeno e depois, passado pouco tempo, é difícil de progredir. Ok, que existem bandas de 5, 10, 15 quilos, ok, mas depois não temos muita evolução para além disso. E depois, como nós tínhamos falado ainda há pouco, o que acontece no perfil de resistência, portanto no elástico, é que temos o maior pico na parte da contração, mas depois no alongamento, portanto quando, por exemplo, diminuímos esse movimento, acaba por ser praticamente zero. Portanto, e aí, como nós já sabemos, através da literatura, mostra-nos que pronto, aí não temos qualquer tipo de resistência no alongamento, portanto a hipertrofia é muito pouca, não é? Portanto, aí necessitamos sempre de algo adicional, quer seja cabos, quer seja carga, e acho que é aí sim. Portanto, numa fase inicial sim, mas rapidamente passar para carga externa, portanto pesos, halteres, por aí. Mas mesmo que uma pessoa iniciada tenha acesso a elásticos ou máquinas, por exemplo, preferes as máquinas aos elásticos? Sim, sem dúvida. Portanto, que eu uso pouco os elásticos, só mesmo caso a pessoa não tenha mais nada, aí é que eu uso. Certo, concordo plenamente. Como podemos dividir o treino para quem quer treinar 2, 4 e 6 vezes por semana? Vamos começar a ficar pelos 2, depois os 4 e depois os 6. Eu gostaria também de fazer um bocadinho como se fosse um debate, em que eu vou tentar fazer algumas questões, está bem? Por exemplo, outra vez eu sou a Maria. A Maria quer treinar 2 vezes por semana, gosto imenso de treinar o meu glúteo. Como é que tu me podes ajudar a dividir ou a montar um plano de treino para 2 vezes por semana? Aí 2 vezes eu optaria sempre por um full body, portanto tentar trabalhar aqui grandes movimentos, portanto os grandes grupos musculares todos. Se ela gosta de treinar glúteo, aí obviamente o volume de treino que eu daria à Maria seria muito mais volume de glúteo, não é? Portanto, poderíamos começar com uns RDLs unilaterais, uns split squats, portanto, por volta disso, estás a entender? Depois passaríamos para atingir, por exemplo, os quadríceps. Pode ser, gosto bastante dos, por exemplo, para quem treina em casa, os Heels Elevated Goblet Squats, portanto, com o peso aqui à frente, a maximizar a flexão do joelho. Acho um exercício ótimo, mesmo também para ganhar um pouco também mais de contração no core, acho que isso é excelente. E depois no segundo, portanto a metodologia seria esta, quer seja para o primeiro, quer seja para o segundo treino também. Portanto, isso basicamente iria ser. Podíamos fazer uma variação dos exercícios, mas iria ser assim e depois focar em progressão. Certo, concordo plenamente. Agora vamos passar para as 4 vezes. Se imagina um treino que seja, por exemplo, à segunda, terça, quinta e sexta, portanto, com um intervalo entre o meio. Aqui 4 vezes. Temos aqui 2 opções. Aqui o que é que eu utilizaria? Portanto, se novamente o foco, se a pessoa me disser Maria, se me disser que o foco é mesmo só no glúteo e pernas, aí poderia optar se calhar por 3 vezes membros inferiores e 1 vez membros superiores. Controlando aqui também o volume dos membros inferiores, portanto também como é 3 vezes também não queremos exceder, portanto não queremos que a Maria faça o treino na segunda-feira e depois, por exemplo, na quarta-feira vá treinar, mas ainda esteja dorida, portanto ainda não recuperou o suficiente. Portanto aqui eu até gosto, por exemplo, de implementar, por exemplo, glúteos e posterior à segunda-feira. Terça-feira iria treinar superiores, treinávamos os membros superiores, e depois quarta-feira quadríceps. Quinta-feira descansava, sexta-feira já treinava glúteo e posterior novamente. Portanto, e aqui tentar equilibrar aqui um pouco o volume de treino a nível do treino de perna, para que não haja aqui nenhum conflito, para que a pessoa depois não esteja a recuperar, exatamente. Que trabalhar aqui com a recuperação, exatamente. Certo, faz sentido. E agora vamos dar um caso de uma pessoa que, como tu disseste, comete esses erros incríveis de ir 6 vezes por semana e tentar matar-se no ginásio. Aqui, portanto, acho que poderíamos optar também pela mesma metodologia, só que dividir o treino de superiores
em 2. Portanto, aí o que aconteceria seria que o treino de superiores, em vez de ser, se calhar, já conseguimos dividir um pouco esse treino, de forma a que também ficasse um pouco mais curto, porque a pessoa também, para não passar muitas horas no ginásio, isto se for a preferência da pessoa, obviamente. Sim, Mas sim. eu não gosto de passar muitas horas no ginásio. Mais do que uma hora para mim já é demasiado. Portanto, e acredito também o comum das pessoas acaba por ser assim, e portanto aí sim, exatamente a mesma metodologia. Se o objetivo fosse focar mais nos membros inferiores, dividia o treino de superiores em 2, basicamente. Certo. Vamos agora falar sobre, pelo menos que eu acredito que seja um dos problemas comuns no treino do glúteo, ou no treino com foco mais no glúteo, é depois haver a queixa de dores na lombar. Pode ser por causa da seleção de exercícios ou pela quantidade de volume. Qual é a tua opinião quanto a isso? Ou pode ser os dois? Pode ser os dois, exatamente. Aí sim. Eu acho que, por exemplo, o que acontece frequentemente é aquilo que eu vejo acontecer, é as pessoas acabam por ter pessoas que não treinam e depois, com uma fase inicial do treino, sentem um pouco mais doridas na lombar, e depois, geralmente as pessoas também têm uma aversão à dor na lombar. Portanto, mal as pessoas no dia seguinte a fazerem um peso morto ou assim, se sentem uma pequena dor na lombar, acham logo que fizeram alguma coisa mal. E eu acho que é importante também desmistificar aqui um pouco isso, porque primeiro tentar identificar que dor é que é. Se é uma dor muscular, como por exemplo, nós sentimos o quadríceps ou o peitoral um pouco mais dorido, aí é perfeitamente normal nós também sentirmos a lombar também assim, porque ela também teve a trabalhar, não é? Portanto, isso também é normal. Portanto, acho que é importante desmistificar aqui um bocadinho a tal situação da dor na lombar. Agora, se de facto o primeiro fator limitador que a pessoa sente quando, por exemplo, está a fazer RDLs e para porque já está com a lombar muito fatigada, aí se calhar então devemos das duas uma, ou tentamos manter mais um pouco para ver se de facto conseguimos melhorar, ok? Ou então fazemos logo uma alteração. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente tem sido tentar aqui alterar aqui alguns fatores. Por exemplo, tentar cansar um pouco mais o nosso glúteo e os posteriores antes de ir para um RDL. Portanto, automaticamente isso vai fazer com que, mas de forma isolada, portanto, sem atingir, sem ser exercícios compostos que acabam a puxar muito pela lombar. Portanto, e aqui tentar cansar um pouco mais esses músculos-alvos, de forma a que a carga que vamos, por exemplo, utilizar num RDL já vai ter que ser mais baixa, logo a nossa coluna já vai conseguir suportar esse peso de forma mais tranquila, e aí conseguimos ter o mesmo estímulo no glúteo e nos posteriores. Portanto, isto acaba por ser um exemplo que eu tenho estado a começar a implementar e tenho tentado a dar bons resultados. Agora vou-te meter à prova outra vez, mas imagina, se nós formos a fazer, por exemplo, movimentos mais, por exemplo, unilaterais, acabamos por passar mais tempo em stress para a zona lombar, certo? Existem métodos ou exercícios que tu aconselhas para tentar só trabalhar o posterior da coxa, ou como disseste, o glúteo, sem trabalhar a lombar? Quanto mais estabilidade nós conseguirmos ter, portanto, imagina, se formos fazer um split squat, portanto, um Bulgarian split squat com 2 halteres, a nossa lombar vai exigir bastante, mas se nós fizermos, por exemplo, numa cement machine, aí já requer menos da nossa lombar. Portanto, tudo o que nós conseguimos ter muito mais estabilidade naquele exercício vai ajudar a aliviar essa contração, tanto dos nossos diretores da coluna. Certo, concordo plenamente. Uma sugestão que eu também colocaria era, por exemplo, tentar utilizar as máquinas também um bocadinho para tirar também um bocadinho de trabalho de peso livre. Exatamente. Plenamente. Exatamente. E em questão de volume, acreditas que muitas vezes acaba por ser um fator provocativo ou importante? Vamos imaginar uma pessoa que faça um agachamento, um lunge, depois um hip thrust, e se calhar facilmente também tem aí a lombar bastante subcarregada, não é? Principalmente se as pessoas, pelo menos pela minha opinião, quando as pessoas utilizam muitas repetições, principalmente acredito que as mulheres tentam utilizar um alcance de repetições maiores do que os homens, não é? Uhum. E aí acaba por haver também mais stress para a lombar. Não sei se é uma opinião que tu concordas. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu também já
também comecei a ter muito mais atenção nessa prescrição. No início achava que existiam exercícios fundamentais e que tínhamos que implementar sempre, agachamento com barra, um hip thrust, uns RDLs e depois uns Bulgarians. Só que a verdade é que depois gera muita fadiga acumulada e que depois acabas por não ter o mesmo proveito, portanto acabas por ser o fator limitante daquele exercício, acaba por ser um músculo auxiliar, não é? E não um músculo-alvo em si. Portanto, aí concordo plenamente e tento que na minha prescrição que haja aqui um equilíbrio, mas cada vez mais se o objetivo da pessoa for mais estético, portanto mais a trabalhar o músculo-alvo e querer desenvolver mais a nível de hipertrofia, aí sou muito mais adepto de máquinas do que propriamente exercícios compostos. Certo. Sendo eu, Maria, novamente, Filipe, eu gosto mais de fazer muitas repetições, não gosto de pegar em assim, cargas pesadas. Existe algum problema ou achas que consigo trabalhar de uma forma melhor? Acho que isso é assim. O que nos ensinaram foi que, por exemplo, se o objetivo da Senhora Maria for aumentar os glúteos e aumentar as pernas, o que nos ensinaram foi que nós tínhamos de estar a trabalhar entre as 8 e as 12 repetições. Portanto, isso era aquilo que nos ensinaram na escola portanto, o que acontece é que estamos sempre em constante evolução. Portanto, e recentemente a literatura demonstrou que nós temos hipertrofia desde 5 a 30 repetições. Portanto, e aqui o que eu tento equilibrar é consoante o gosto da pessoa. Se a pessoa prefere trabalhar num espectro de menos repetições, mas mais carga, está tudo bem. Mas se ela prefere fazer menos carga e mais repetições, também está tudo bem. Desde que a intensidade esteja lá. Portanto, desde que ela chegue perto da falha. Que isso é que é o mais importante. Está bem? Portanto, novamente, se a Sra. Maria preferir treinar com mais repetições, desde que a intensidade esteja lá, excelente, não há qualquer tipo de problema. Certo. Acredito também a seleção de exercícios que muitas vezes, como tu falaste, principalmente os mais que eram pensados como fundamentais, como o agachamento, o RDL, o lunge, por exemplo, são exercícios que por norma nós queremos menos repetições, não é? Também como disseste, pela fadiga. Acho que acredito que seja por um pequeno, grande erro de muitas atletas depois também procurarem fazer muitas repetições com esse medo de ganharem muito músculo. Sim. Isso é algo que tu acabas por ouvir muitas vezes, em questão de eu, Maria, não quero ganhar muita massa muscular, só quero ficar um bocadinho tonificada. O que é que tu costumas dizer à Maria? Que eu próprio tento isso, mas está difícil. Mas está difícil, portanto, e já lá vão 7 aninhos e tento isso, mas fica difícil. Portanto, não, e tentar aqui desmistificar um pouco isso, de que não é por nós levantarmos 5 ou 6 vezes uma carga mais pesada que de repente o nosso bíceps e os nossos costas vão crescer e vou ficar a parecer um homem, não é? Que isso não acontece. E tentar aqui um pouco desmistificar isso, e ganhar massa muscular é um processo difícil, é um processo lento, e que requer muita paciência e consistência e muito trabalho de casa. Portanto, não é só chegar e levantar o peso e ir-me embora. Portanto, requer muito também trabalho de casa, e tentar é um pouco isso que eu tento transmitir também. Agora, gostaria de perguntar se é alguma coisa, se é um caso que seja recorrente para ti, ou se já passaste por ele, que acreditas que seja um erro comum no treino de inferiores de fazer demasiada variação com a tentativa de trabalhar cada zona específica da perna. Vou dar, por exemplo, um caso, podemos falar, por exemplo, dos quadríceps, dos isquiotibiais, mas principalmente, por exemplo, no caso do glúteo, tentar trabalhar todas as pequenas áreas dele. Sim, creio que sim. Existe, pronto, também eu ia um pouco buscando também a tua pergunta e buscando aí se calhar o outro lado da tua pergunta. Acho que existe também muito erro das pessoas estarem constantemente a mudar de plano, portanto, e nem sequer terem um plano, portanto, terem mais ou menos uns exercícios e vou fazendo, e agora vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo. É assim, numa fase inicial isso de facto pode trazer alguns resultados, mas o que nós vemos é que ao longo do tempo nós necessitamos de progressão e, portanto, a melhor forma é nós estabelecermos um plano de treino de cerca de 6 a 12 semanas e tentarmos ir progredindo, portanto, com os mesmos exercícios.
Depois, a outra parte da tua questão, acho que também é um erro muito, muito comum. As pessoas, por exemplo, também vejo muitas mulheres a focarem-se em muitos kickbacks, muitas variações de kickbacks, porque agora atinge o glúteo mínimo, o glúteo médio, isso tudo, e depois acabam por se esquecer do fundamental que eu vejo, que é intensidade naqueles exercícios que são mais, para mim, fundamentais, não é? E portanto acabam por gerar aqui muitas variações, exercícios novos, diferentes. Eu nem sou muito adepto de kickbacks, isso tudo, tanto pelo fator que estávamos a falar há pouco, portanto, falta muita estabilidade no kickback, portanto, estamos a fazer um exercício só com uma perna apoiada, portanto, não conseguimos aqui fazer muita progressão. Mas, por exemplo, há um que eu uso bastante, que é o Cable Abductions, portanto, mais para o glúteo médio. Okay. Portanto, passar com a perna por cima e fazer uma abdução lateral, portanto, abrir a perna assim de lado. E esse aí eu gosto bastante e implemento, porque acho que nestes exercícios todos que falámos há pouco, portanto, esta minha metodologia, é um músculo que não é muito estimulado, portanto, não é um músculo muito alto, portanto, em nenhum dos exercícios. Portanto, em nenhum dos exercícios fazemos uma abdução. E então aí acabo por implementar esse exercício mais para o final do treino. Portanto, mas sim, como estava a dizer, acho que é um erro muito comum as pessoas focarem-se muito em muitas variações, enquanto se ficarmos pelo simples, o simples funciona sempre. Simples de forma consistente vai funcionar. E é assim uma coisa que consigas dizer à Maria: Maria, não precisas de treinar o teu glúteo inferior, o teu glúteo médio, o teu glúteo superior. É assim alguma coisa que acontece regularmente contigo? Não acontece muito, porque o meu público também, e é aquilo que eu tento também transmitir às pessoas, portanto, é pessoas que estão a começar agora a treinar, portanto, portanto não faz muito também sentido a pessoas que estão agora a começar a treinar estarem a focar-se muito em músculos mais pequenos, coisas muito mais específicas. Portanto, aí pessoas mais avançadas sim, e tentaria também ter essa conversa, que o principal tem que estar lá. Se o principal não tiver, acho que também não faz muito sentido estarmos a ir para esses pequenos detalhes. Sim, concordo plenamente. Voltar à Maria, que eu gosto muito dela. Eu estou a sentir dificuldades em aumentar a minha massa muscular e a recuperar. Eu faço o meu treino na segunda-feira de pernas, na quarta de pernas e na sexta-feira também de pernas. Certo. Qual é que achas que é o problema? Aí claramente pode ser a volume de treino. Excessivamente, muito volume de treino. Eu próprio cometi esse erro também, naquela fase que estávamos a falar há pouco, tanto que eu era muito autodidata, e é isso. Portanto, aí eu diria que, pronto, só vendo mesmo o número de séries que ela estaria a fazer, os exercícios e tudo, porque até poderia ser um volume viável, desde que fosse, portanto, inferior. Portanto, imagina que ela só fazia um exercício para cada. Aí ok, portanto, e 3 séries, portanto, aí não haveria problema. Mas o que acontece maioritariamente no caso das Marias é que fazem muitos exercícios para o mesmo grupo muscular, portanto, e aí acaba por ser aquilo que tínhamos falado na parte da prescrição, que ela acaba por não ter tempo de recuperar para a próxima sessão. E portanto aí estamos basicamente em overtraining e aí os resultados não demoram muito a aparecer, portanto. Certo, concordo plenamente. Eu tenho os braços flácidos, sinto os meus braços um bocadinho gordinhos. Devo fazer um treino de costas e de peito ou só treinar de tríceps e bíceps? O que é que tu aconselhas à Maria, sendo uma pessoa mais iniciada? Focar nos grandes grupos musculares. Numa pessoa iniciante, eu gosto de focar em movimentos de empurrar e puxar. Portanto, principalmente naquilo que eu prescrevo é sempre movimentos de empurrar e de puxar. Depois de adquirir isso, se a pessoa já é um pouco mais avançada, aí sim já poderíamos entrar para movimentos mais específicos. Mas movimentos de empurrar e puxar, portanto, supinos e remadas, era isso que íamos focar. Depois, mais para a frente, aí sim já poderíamos fazer mais incisivos no tríceps, no bíceps e nos deltoides. Certo. Concordo. As mulheres necessitam de manter o cardio no treino para não ganharem gordura. Não sei se é uma experiência tua, ou também acho que é um caso que
bastante comum, que é, por exemplo, mesmo numa fase de emagrecimento ou mesmo numa fase de aumento de massa muscular, por norma as mulheres têm mais medo de ganhar massa muscular, gordura, então tentam manter sempre o cardio presente no treino, apesar do objetivo. Inclusive até muitas vezes, às vezes o foco principal é o cardio. Portanto, eu vejo muitas mulheres que vão para o ginásio, por exemplo, que querem tonificar ou querem aumentar, querem melhorar a sua composição corporal e acabam-se por focar principalmente no cardio porque acham que primeiro tem que secar, só depois é que tem que crescer. Tipo, isso para mim acho que é um conceito que temos aqui também de desmistificar, que a pessoa... Portanto, o cardio para mim deve ser utilizado como uma forma de melhorar a nossa capacidade cardiovascular. Este é o primeiro ponto. E segundo, podemos aumentar um bocadinho o nosso dispêndio calórico diário com um pouco introduzindo cardio. Mas o cardio não deve ser visto como uma forma de secar ou de perder gordura. Portanto, acho que isso não funciona. Portanto, aqui era focar no treino de força e depois complementar com um pouco de cardio, caso a pessoa, neste caso, por exemplo, se a pessoa quiser aumentar apenas para melhorar a capacidade cardiovascular. Se a pessoa quiser, de facto, melhorar a capacidade cardiovascular, novamente, mas também para conseguir aqui aumentar aqui um bocadinho o nosso déficit calórico, digamos assim, para que a pessoa depois tenha mais facilidade na parte alimentar, portanto, na dieta, portanto, tenha aqui um balanço energético, um intervalozinho aqui um bocadinho maior, que lhe permita a ela estar um pouco mais livre, digamos assim, não é? Para comer um bocadinho mais e se sentir mais saciado. Gastar mais energia, aumentar o dispêndio energético. Sim, é isso. Filipe, quais são os erros mais comuns que tu encontras nos treinos de atletas femininas? A falta dele. Esse é o principal, é as pessoas não treinarem, não é? Mas aqui eu diria que se calhar é aquilo que já falámos aqui, portanto, mais volume, portanto, fazerem muitos exercícios para o mesmo grupo muscular. Acho que esse é um dos principais erros. Pessoas quando já estão mais empenhadas e já têm mais essa rotina de treino, e depois estarem sempre a trocar de exercícios. Acho que também é um erro bastante comum, não darem tempo para conseguirem progredir naquele exercício específico, porque primeiro temos sempre adaptações neurais e depois é que vem então depois a parte de que o movimento começa a ser mais optimizado e aí já conseguimos então progredir cargas e criar mais dano muscular e as pessoas simplesmente às vezes não dão tempo para isso. O facto também que acho que é um erro também bastante comum, que é não terem um registro de treino. Isso para mim é algo que eu insisto bastante, tanto que no meu acompanhamento todas as pessoas fazem o registro das próprias cargas, isso tudo, e portanto eu foco-me aqui em que elas consigam no mínimo, é o que eu peço, no mínimo mais uma repetição do que o treino passado, ok? Atingimos o número máximo de repetições, aumentamos mais um bocadinho a carga. Portanto, é sempre isso que eu tento me focar neste tipo de progressão. Numa fase inicial, acho que é fundamental as pessoas terem o registro para saberem. Portanto, é um erro as pessoas não sequer saberem que carga é que fizeram. Outro erro também bastante comum, que é quando as pessoas estão a seguir um plano, por exemplo, vamos dizer que no plano tem lá três séries de 15 repetições. O que acontece muitas vezes e que eu vejo acontecer é a pessoa chega, faz as 15 repetições e para. E está bom. E depois espera que aquilo vá dar resultado. E depois faz novamente 15 repetições e está bom. Portanto, as pessoas ficam muito longe da falha, especialmente neste tipo de situações, ficam muito longe da falha porque focam-se em atingir só o número de repetições. Portanto, e o que eu tento sempre escrever é sempre dar um intervalo de repetições, a pessoa escolhe uma carga que no mínimo consiga fazer aquilo e no máximo consiga fazer aquilo. Caso ultrapasses a máxima, aumentas a carga. Portanto, sempre assim. E isso é um erro também bastante comum, é as pessoas focarem-se só naquele número de repetições e está bom, e siga. Mas para a próxima. Portanto, eu também Desculpa. Diz. Eu acho que também já passei muito por essa experiência em que uma pessoa, eu pelo menos colocava esse alcance e a pessoa fez, por exemplo, 10 a 15, fez as 15 repetições, depois coloca lá um comentário: acho que consigo aumentar na próxima semana. E eu pensei, mas se consegues aumentar na próxima semana, porque não fosse para as 15, não é? Exatamente. Acho que essa é a experiência que nós passamos como PTs e tentamos informar depois na semana seguinte e dar uma
É isso. Uma bofetada nas costas, a dizer, trabalha, pá. Filipe, uma das coisas que também queria falar, ou pelo menos dar importância, que é em nível de seleção de exercícios. Muitas vezes quando escolhemos exercícios compostos, queria, por exemplo, um agachamento, uma prensa, ou um lunge, como também, por exemplo, um RDL, como tu falaste, nós não estamos só a trabalhar um grupo muscular, certo? Apesar de podermos tentar dar mais ênfase, por exemplo, num quadríceps, ou dar mais ênfase no glúteo ou no posterior, achas que nós devemos ter em atenção esse facto? Quero só treinar os meus quadríceps, por exemplo, ontem trabalhei glúteo e isquiotibial e hoje só quero trabalhar os quadríceps. Acredito que seja um erro as pessoas também ir fazer uma prensa ou fazer um agachamento e se calhar não dar a recuperação por exemplo, esse músculo auxiliar como o glúteo? Sim, acho que também é importante, e depois, portanto, aí também entra, portanto, depois a seleção de exercícios, não é? Portanto, num dia em que a pessoa só vai fazer glúteo e posterior, tentar focar ao máximo em que não haja qualquer extensão do joelho, de forma a não conseguirmos inibir a ação do quadríceps, mas acho que também é importante contar com essas séries, sim, na contagem do volume. Eu, por exemplo, eu gosto de contar com movimentos onde temos também a flexão do joelho, também entra, por exemplo, num split squat, num agachamento, contar também aí como, por exemplo, uma meia série de volume para esse músculo. E é algo que, por exemplo, tu perguntas aos teus alunos, por exemplo, olha, afirma a prensa, mas sentiste mais no glúteo ou sentiste mais no quadríceps? Sim, sem dúvida. Isso aí tento sempre que quando eu prescrevo o exercício, que eu digo que o foco é aquele. Se não estiveres a sentir, vamos avaliar porque temos aqui qualquer coisa que temos que mudar e tentar sempre mudar. Mas também há pessoas que, devido à sua anatomia, acabam por ser mais dominantes de glúteo, como outras que são mais dominantes de quadríceps. Tenho, por exemplo, pessoas que têm o fémur um pouco mais comprido, portanto têm a coxa mais comprida, acabam por ter um padrão de agachamento onde maioritariamente acaba por ser muita flexão da anca e pouca flexão do joelho. Porque às vezes depois também podem não ter muita mobilidade no tornozelo e tudo, e portanto aí o exercício faz com que seja muito mais dominante do glúteo. E tenho outras pessoas que, por exemplo, também o meu caso, que para mim agachamentos é muito quadríceps, muito quadríceps. Mas depois tenho alunas minhas que agachamento sentem muito o glúteo e não sentem muito o quadríceps. Portanto, acho que aqui a parte também individual também é importante e ver sempre caso a caso, acho que é bastante importante e daí entra o nosso trabalho, não é? Certo. Por exemplo, agora falaste no caso do agachamento, eu vi que também tens algum conteúdo sobre ele. Costumas utilizar algum tipo de ferramentas para tentar alterar esse ênfase, por exemplo, uma pessoa que sinta demasiado no glúteo e queira sentir mais no quadríceps? Quais são as ferramentas que tentas utilizar? Aí tentar, portanto, maximizar ao máximo tentar maximizar a flexão do joelho, acho que é fundamental. Portanto, se o quadríceps trabalha no joelho, tentar maximizar aqui a flexão do joelho. E o que é que eu utilizo? Gosto bastante dos Heels Elevated Goblet Squats, acho que é uma ferramenta excelente, especialmente então aí se juntarmos isso na Smith Machine, perfeito, é killer mesmo para os quadríceps. Novamente, porque a Smith Machine? Porque te dá muito mais estabilidade. O que acontece muitas vezes é que o fator limitante quando nós estamos a fazer com o peso aqui à frente acaba por ser o nosso core, portanto, e a nossa lombar, portanto, que acaba de não conseguir suportar aquele peso. Os nossos coxas ainda aguentam, mas o nosso core não, e então aí passamos para a Smith. Gosto bastante dessa variação para atingir os quadríceps. Portanto, sim, eu diria que elevar o calcanhar e maximizar a flexão do joelho. Tentar qualquer variação, desde que seja confortável para a pessoa, esses são os principais. Maximizar a flexão do joelho e levantar o calcanhar. E em questão do tronco? Tentar manter o tronco mais vertical possível, portanto, para que não haja essa flexão da anca, não é? Tentar manter o tronco o mais vertical possível. Certo, porque se nós quiséssemos dar um bocadinho mais de ênfase no glúteo, mas por exemplo no lunge como no agachamento, optarias por?
Aí era ao contrário, aí era exatamente ao contrário, portanto maximizar a flexão da anca, dobrar mais a anca e dobrar menos o joelho. Eu gosto bastante, por exemplo, neste caso gosto bastante, por exemplo, dos step-ups, os step-ups assistidos, portanto com o apoio, portanto a pessoa segura, vamos dizer, tipo, tem uma barra à frente e consegue segurar a barra, empurrando a anca para trás e tentando manter a canela o máximo que conseguir vertical, maximizando assim a flexão da anca. Isso para mim é um exercício excelente para glúteo. Certo. Falaste um bocadinho em questão também do, por exemplo, na abdução nos cabos, em relação, por exemplo, à abdução na máquina, existe algum motivo por não gostes tanto? Já houve, mas hoje em dia não. Hoje em dia acho que é uma ferramenta excelente, tanto que inclusive com inclinações diferentes do tronco nós conseguimos atingir, quer seja o glúteo máximo como o glúteo mais dominante glúteo médio. Portanto acho que aí é uma excelente ferramenta. Se nós quisermos maximizar aqui, atingir mais o glúteo médio, portanto trabalhar mais na zona das fibras, aí basta apenas subir a nossa anca. Eu gosto bastante dessa variação, portanto inclinar-me para trás, conseguimos ter mais estabilidade porque estamos a trabalhar na máquina, portanto acho que é uma boa opção. Se atingir mais o glúteo máximo, inclinar mais para a frente. Okay. Mas então acredito que seja uma boa ferramenta. Tu já fazes um bocadinho só do cabo, mas também a máquina também costumas utilizar. Sim, desculpa, pois nunca. Exatamente. Também é uma boa ferramenta. É isso. Certo. Vamos chegar um bocadinho à parte alimentar. Não sei se costumas trabalhar muito com ela ou não, se és nutricionista ou se também fazes parte desse trabalho. Sim, eu trabalho com uma nutricionista, a Beatriz Jorge. Tudo o que for que a pessoa precisar, que eu não conseguir ajudar, portanto, se a pessoa quiser um plano alimentar, se for aqui situações muito mais específicas na qual eu não tenho conhecimento, aí eu passo sempre para ela, faço sempre essa delegação. Inicialmente eu gosto de tentar aqui fazer um pequeno aconselhamento. Portanto, imagina, eu peço que a pessoa me envie fotos daquilo que vai comendo, e depois eu tento aqui fazer algumas pequenas trocas. Vamos imaginar que uma pessoa que quer perder peso, tentar manter o volume de comida que ela já tem, mas diminuir as calorias. Portanto, trocar alimentos por alimentos light, introduzir, por norma as pessoas também comem muito pouca fruta, introduzir aqui fruta acho que é fundamental. Portanto, tento sempre aqui fazer trocas e adicionar. É só o meu único papel que eu faço na parte da nutrição. Mesmo contagem de calorias ou de macros não o fazes? Aí imagina, aí faço, mas isso para mim já é uma fase muito mais avançada da nutrição. Portanto, pessoas certo. que estão a iniciar, eu não vejo esta situação. Eu defendo muito que não vamos passar do 8 para o 80. Portanto, uma pessoa que nunca pesou comida, uma pessoa que não tem a noção dos básicos, uma pessoa que não treinava, eu estar a colocar agora, olha, vais contabilizar as macros, vais registrar tudo numa aplicação, vais pesar tudo, vais começar a treinar X dias por semana. É a tal situação que eu disse que para mim não resultou, que é passar do 8 para o 80, e então tentamos aqui pouco a pouco. A pessoa começa a querer mais um bocadinho, então aí sim já vamos para a parte das macros. As macros é a única coisa que eu prescrevo. Tenho poucos alunos nessa fase, mas é apenas dou contabilização de calorias, intervalo de calorias, que eu gostava que a pessoa experimentasse, e também de macros. É a única coisa que eu faço. Eu percebo plenamente o que estás a dizer, e porque eu sei que não é uma tarefa fácil para muita gente, não é? Se é uma pessoa que tenha pouco tempo, ou mesmo em questão de trabalho, é uma coisa que dá trabalho, não é uma coisa fácil. Mas também acredito que eu sou na Maria, Filipe, eu treino, estou a treinar contigo, nunca estou a tentar fazer essas trocas alimentares, mas acabo por não ter os melhores resultados, ou não estou a ter um bom resultado. Se calhar, mesmo como tu disseste anteriormente, nas tuas experiências anteriores, se calhar se tivesse visto um resultado tendo o trabalho na comida, se calhar já ganhavas mais motivação, certo? Por isso acredito que seja aí uma balança entre a parte que dá trabalho e a parte que dá o resultado, não é? Mas sendo eu a Maria, Filipe, eu não consigo não sinto que estou a ter resultado, treino bem, tento comer saudável. Acreditas que faça a diferença ter esse controle com a comida? Para já, aí uma coisa que tu disseste, que é
O comer saudável. Portanto, o comer saudável, isso também depois acaba por ser muito... Não é? O que é saudável para ti? E depois, mesmo que a pessoa coma saudável, pode estar a comer demasiadas quantidades, no caso que uma pessoa quiser perder peso, ou poucas quantidades, no caso de uma pessoa querer aumentar. Portanto, aí também o identificar o problema. Se depois já for uma situação mais complexa, é isso, depois é como eu estava a dizer, eu delego então depois para a nutricionista, caso a pessoa já sinta que continua a ter alguma dificuldade, há aqui coisas que alimentos, isso tudo, problemas também mais, problemas que já envolvem problemas mesmo de saúde, aí delego sempre. Faz sentido. Uma das coisas que me fez, enquanto estavas a falar, que me fez lembrar, são aqueles lanches e pequenos almoços que normalmente nós vemos nas redes sociais, principalmente por mulheres, não, por norma, por mulheres, que são aquelas papas de aveia com os frutos secos, com a manteiga de amendoim, depois os frutos vermelhos, não é? E que uma pessoa pensa, mas isto é completamente saudável, não é? E acaba por ser, pelo menos eu acredito que seja um grande erro, depois as pessoas terem o trabalho de preparar aquilo tudo, não é? Ou aquelas panquecas, tipo, parecem super boas e super saudáveis, porque têm frutos vermelhos por cima e que não tem nada a ver com o objetivo que nós queremos atingir, não é? Exatamente. Ainda bem que disseste isso, que ainda há pouco estava a ver pedi uma foto de um lanche de uma aluna minha e eram umas papas de aveia com Wesley, na punha granola, sementes de chia, portanto, e eu já estava a olhar para aquilo e assim, isto está aqui já uma batelada de calorias que a pessoa não tem a noção, porque pensa que como é saudável que está tudo bem, não é? Mas pronto, aquilo que nos mostra é que é o balanço energético que é o mais importante. E aqui um conceito também que eu tento passar muito, que é a densidade calórica. A densidade calórica, para mim, é fundamental para quem quer perder peso. Portanto, ingerir mais fibra, porque acaba por ajudar-te a manter saciado durante muito mais tempo, e são estratégias que eu uso bastante, e o facto da densidade calórica, ir buscar alimentos que tenham muito volume e poucas calorias, isso acho que é fundamental tentar, é isso que eu tento passar ao máximo para os meus alunos. E já tiveste alguma experiência em que tu vias plenamente que o problema dessa pessoa era a alimentação e essa pessoa não estava empenhada para alterá-lo? Sim, claramente. Às vezes chegas e pessoas dizem do tipo, não, porque a minha torrada com manteiga eu tenho que comer sempre. Okay? E às vezes eu até brinco e digo assim, mas calma, mas alguém está-te a apontar uma arma à cabeça e tens de comer sempre? Não tens de comer, mas gostas? Ok, está tudo bem, podemos manter isso, mas já sabes que se estás a utilizar mais calorias aí, vais ter que se calhar cortar em algum sítio para conseguir fazer aqui, por exemplo, um déficit calórico. Portanto, e fazer com que a pessoa também ganhe essa consciência de que haja esse tipo de balanço. Portanto, e ganhar em consciência, que acho que é fundamental. Porque aquilo que eu vejo também é que as pessoas têm uma memória muito curta, sabes? As pessoas quando me perguntam assim, então como é que foi a alimentação esta semana? Andamos a comer bem? Não, andei andei a comer bem. Então e o que é que comemos? Mas só ontem só foi um bocadinho. Mas portanto, as pessoas depois só se lembram de ontem, portanto, e não têm essa consciência daquilo que comem, portanto, e é normal que às vezes ao pequeno almoço vai já uma torrada cheia de manteiga e doce e isso tudo, depois vai sempre fazendo várias coisas porque as pessoas não têm essa visão da coisa toda, não é? Isso é normal. E houve algum ponto em que tu disseste mesmo, olha, tens mesmo que, ou se queres mesmo ter resultados, tens mesmo que parar de fazer, ou não é parar, mas vais ter mesmo que controlar o que estás a fazer, porque senão não vais lá chegar. Houve momentos em que tiveste mesmo que ter a faca na mesa. Sim, sem dúvida. Às vezes há, por exemplo, há pessoas que, mas ora está, tal situação, é gerir expectativas, não é? Portanto, se a pessoa olha e diz, olha, eu quero chegar a este ponto, ok, então, mas olha, sabes que para chegar a este ponto não podes continuar a ter a vida que tens aqui. Se queres chegar aqui, tens que fazer aquilo que as pessoas que estão aqui fazem, não é? Portanto, não querendo estar a comparar, não é? Porque cada pessoa depois é uma pessoa, mas por exemplo, uma coisa que batalha imensa é a quantidade também de ingestão de álcool que as pessoas têm no seu dia a dia, não é? E acho que isso aí também é um dos fatores que menos não contribui, portanto, só prejudica a evolução, e cada vez mais a evidência científica demonstra que
que não ajuda em nada. É claro que eu compreendo que um copinho de vinho, uma cervejinha, isso tudo, eu próprio bebo, eu gosto, mas acho que é importante gerir e novamente ver aqui na semana toda, no mês, como é que foi essa ingestão. Ok, queremos atingir o patamar X, queremos, mas se todos os fins de semana bebes uma garrafa de vinho e 30 imperiais, se calhar a coisa pode ficar aqui um bocadinho difícil. Se calhar eu vou-te dizer que, olha, se calhar se reduzirmos aqui isto, se calhar vai ser aqui o fator-chave, não é? Portanto, sim, já houve situações em que tive que dizer que, ok, se queres atingir o Y, X e Z, há coisas aqui que não podes fazer, não podes, não é? Ok, agora com duas questões que eu queria falar. Uma seria mesmo, por exemplo, a mim irrita-me bastante, e depois gostaria também de saber a tua opinião, e eu acho que não és uma pessoa que faz isto, que é o facto de eu dar o meu próprio caso e dizer, olha, eu como 2 gelados por dia e eu quase sou completamente sedentário e consigo ter o meu six-pack, não é? E o João, que está a ver-me nas redes sociais, pensa, fogo, este gajo sabe o segredo para ser magro e comer o que se quer, não é? E acho que muitos de nós estamos a passar essa imagem de tu podes comer sempre tudo o que tu queres, não, tipo, não é, obviamente que a quantidade é importante, mas como estava a dizer, se tu queres comer aquele pedaço de aquela torrada, vais ter que sacrificar muito para poder comer essa torrada, não é? E acho que é uma má mensagem que muitos de nós estamos a passar nas redes sociais, de tu não tens que abdicar dos teus alimentos preferidos, não tens que fazer o que importa é as quantidades, e acho que isso é uma má mensagem que nós estamos a tentar passar. Mas isto é Achas, portanto, na tua opinião, tu achas que é uma má mensagem nós dizermos que a pessoa pode comer tudo, mas para ter atenção é às quantidades, é isso? Achas que isso não devemos fazer? Darmos exemplos próprios. Ok. Sim, isso também concordo plenamente, que acho que é a tal situação, eu tento sempre nunca me comparar, nem que as pessoas tentem comparar, por exemplo, os meus alunos comigo, porque nós somos diferentes. Por exemplo, é a mesma situação que ainda há uns tempos também o Bruno Santos, que acho que também já o tiveste aqui, também discutimos essa situação, que foi, para nós é fácil treinar. Para nós é fácil treinar, portanto, quando um PT diz, está pago, tal, liderar pelo exemplo, é assim, para nós é fácil, não é? Portanto, nós vivemos num ginásio, isto é o nosso ganha-pão, portanto, é fácil, nós sabemos o que é que temos que fazer, isso tudo. Para o comum dos mortais, como eu gosto de chamar, é que é difícil, portanto, e daí é que eu digo sempre, portanto, nessa questão também da alimentação, também as pessoas tentarem não se comparar, por exemplo, para nós, não é? Tentar não dar esse exemplo. Certo. Também mesmo fora da nossa comparação, dizer mesmo que, sabe, com uma restrição calórica não tens que abdicar de nada, ou percebes? Claro que podes não abdicar, mas vai ser mais doloroso para ti, vai. Claro. Exatamente, sim, isso concordo. E é essa mensagem que acho que não está, essa última parte vai ser mais doloroso para ti, não está implícito, percebes? Certo, isso concordo plenamente. E se calhar também podemos ver aqui uma situação que é a tal situação de gerir as expectativas, que às vezes tenta-se vender um produto por podes comer o que tu quiseres, que aqui podes e não há qualquer tipo de problema. Acho que também não é assim. É isso aí eu concordo plenamente. Acho que também há pequenos sacrifícios que nós temos que fazer. Mas muitas das vezes também, sei lá, atingir o six-pack, isso tudo, para mim, por exemplo, não é sustentável. Estás a entender? Eu andar na minha melhor forma física, para mim não é sustentável. Eu sinto que, e é isso que depois eu também tento transmitir também às pessoas quando ambicionam isso. Ok, que é tudo muito bonito, mas por trás também há muito sacrifício, como estávamos a falar. Também há muito eu sentir-me cansado constantemente. Também há muito eu às vezes não ter que me privar também de algumas comidas e isso tudo, e tem que haver esse controlo. Portanto, a mim a longo prazo também depois não é sustentável também ter aquele shapezinho mesmo ali skinny. Para mim também não é sustentável. Portanto, e ter aqui gerir também a expectativa dessa pessoa, do tipo, olha, calma, se queres isto, mas tens atenção que há isto, e tu não vives para isto.
Por acaso era essa a minha segunda pergunta, que depois esqueci, mas voltaste-me a relembrá-la, que é, por exemplo, eu acredito que se calhar possa ser um bocadinho mais comum nas atletas femininas, que seja o termo de comparação com as redes sociais, com as outras mulheres que se encontram. Não sei se é algo que seja comum para ti, mesmo uma pessoa que esteja a começar, a Maria que está a começar e diz: Filipe, eu quero ter o glúteo mais definido, quero ter o meu six-pack mais definido, quero vê-lo pela primeira vez, e mostra-te aqui uma foto da XPTO que tem esse corpo fantástico. Isso é algo comum que tu vês? Sim. Isso acontece muito de alunas também me enviar quando eu pergunto qual é que é o objetivo e isso tudo, e a pessoa, a primeira coisa que me faz é mandar-me logo uma foto de alguém que tem no Instagram e que segue isso tudo e que quer fazer isto. Ok, eu tento aqui sempre também, nós está a gerir um pouco aqui as expectativas, tentar avaliar como é que aquela pessoa está, o caminho que vai fazer. Ok, então vamos ser realistas, daqui para aqui vai demorar, e podes até nunca atingir, porque a verdade é que o fator genético tem uma importância gigante. E depois também temos a tal situação que é ângulos, luzes, a edição de fotos, isso também influencia aqui muito. E depois também temos o reverso, que é, muitas pessoas também dizem que querem isto, mas depois, por exemplo, no caso de queiram aumentar o glúteo e isso tudo, mas vieste para o treino, mas almoçaste? Não, ainda não comi nada hoje. E são quase 6 da tarde. Não, só comi uma maçã e um ovo cozido. Também não. Ok? É a tal situação. Se nós queremos estar aqui, também temos que fazer como as pessoas que estão lá fazem. Portanto, ou se calhar até fazer um bocadinho mais, não é? Ou até um bocadinho mais, exatamente. Por exemplo, eu sei que eu tenho imensa dificuldade, por exemplo, vou só dar o meu caso, tenho imensa dificuldade em questões membros superiores. Eu sei que eu tenho que trabalhar um bocadinho mais do que é o comum dos outros homens, se calhar. Mas, por exemplo, nos meus membros inferiores eu já tenho facilidade, logo se calhar também não preciso de tanto. Portanto, eu acho que é aqui, portanto, trabalhar um bocadinho mais para atingir, se calhar, os mesmos resultados que as pessoas fazem com menos. Certo. Em questão mesmo, por exemplo, das fotos, é algo que tu pedes ou é mesmo as pessoas que fazem esse envio? A maior parte das pessoas enviam só, sem eu pedir. Mas muitas das vezes, se a pessoa me diz que quer parecer X, continua a insistir que quer parecer isto, eu peço foto. Okay, que é para tentar ver aqui o que é que a pessoa quer, não é? Não é, se calhar, uma pessoa que depois quer parecer, por exemplo, uma Kim Kardashian, não é? Ou algo assim, tentar aqui gerir essa expectativa, não é? Para não estar aqui a tentar dizer tipo, ok, vamos conseguir, com trabalho duro e isso tudo vais conseguir, mas depois na realidade só para quê? Só para vender, e depois passado 2 ou 3 meses a pessoa está a ir embora e está a dizer mal do teu serviço porque eu não fiquei. Não, isso para mim não faz sentido. Claro. Filipe, vamos acabar aqui o nosso episódio. Agradeço-te imenso por estares aqui presente. Foi uma honra ter-te aqui e também ver a tua experiência e qualidade de trabalho em questão de tentar ajudar o máximo número de pessoas, principalmente agora no público feminino, e acredito que faças um bom trabalho nesse sentido. Obrigado. Eu queria também agradecer-te pelo convite e também dar-te também já os parabéns por não só o podcast, mas todo o trabalho que tens feito aqui também na comunidade de fitness em Portugal, que acho que necessitamos cada vez mais disto para tentar levar o fitness a mais gente e tentar desmistificar este conceito de que o fitness é muito complicado e que é tudo muito complicado, não é? Portanto, quanto mais pessoas treinarem, mais saudável será a população e mais ganhamos, mais todos nós profissionais da área ganhamos com isso. Portanto, desde já os parabéns e obrigado pelo convite.